Bom dia, Diego. Prazer estar falando contigo. Hoje aqui no Café com Lojistas do Cindy Lojas, a gente vai estar falando sobre marketing 4.0 e marketing experiencial. O que é o marketing 4.0? Né? A gente vive no chamado mundo 4.0, que é esse mundo da era digital e pós-digital, de inteligência artificial, internet das coisas, e não só de avanço tecnológico, mas também de mudança cultural nas organizações e na sociedade, né? Um mundo menos hierarquizado, menos linear, e isso impacta nos negócios, né? Impacta em todos os setores da economia, e impacta no marketing, impacta no varejo. Então a gente tem utilizado essa denominação de marketing 4.0, varejo 4.0, exatamente para indicar os desafios, né, que as organizações e os profissionais têm de se adequar, né, de se transformar e de adaptar os seus negócios a essa nova realidade. Especialmente no varejo, que a gente vai comentar aqui hoje sobre o marketing experiencial, mais do que nunca fica valendo, né, a necessidade da gente reinventar a experiência do consumidor no ponto de venda. Se ele tem ao alcance das mãos dele qualquer tipo de produto ou serviço, né, no conforto do lar dele ou do escritório, do trabalho, ele pode comprar praticamente tudo o que quiser. Por que ele vai sair, gastar o tempo dele, né, carro, gasolina, estacionamento ou transporte coletivo para ir até o varejo físico, para ir até o ponto de venda? Isso tem que valer muito a pena. Então, cada vez mais a gente tem valorizado e tem se falado da conexão da tecnologia com a humanização. Esse é o grande segredo. Então, a gente pode ter e-commerce, pode ter elementos digitais e tecnologia no ponto de venda, mas o grande valor vai estar cada vez mais no contato humano, na venda consultiva e no conjunto de fatores que vai construir essa experiência do consumidor no ponto de venda. É sobre isso que a gente vai falar aqui no Cindy Lojas hoje. Queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui contigo, né, e para os teus ouvintes e telespectadores, e também agradecer ao Cindy Lojas pelo convite. Mais uma vez eu estou tendo a oportunidade de falar aqui no Café com Lojistas, é sempre um grande prazer. Obrigado e um abraço a todos. Estamos em tempos de mudança dos nossos negócios, mudança do Brasil, e toda mudança sempre é bem-vinda, mas também as pessoas não se acostumam com ela. É difícil mudar, para todo mundo é difícil mudar. O Cindy Lojas propicia qualificação, propicia meios de que as pessoas possam entender o que está acontecendo no mercado, a mudança gradativa que a internet está trazendo nos nossos negócios. E por isso é importante o Café com Lojistas, o Cindy Lojas sempre fazendo ações que busquem qualificar o seu lojista, que ele entenda que precisa ir atrás do que está acontecendo. O mercado muda, as coisas mudam, os negócios mudam, a ebulição é total no mercado e por isso as pessoas precisam qualificar. E por isso o Cindy Lojas está aqui sempre presente, trazendo essas ações para os nossos lojistas. Após a aprovação da medida provisória da liberdade econômica, esse país vai mudar muito. São reformas que estão acontecendo, liberdades de trabalho, oportunidades de geração de emprego. Então, a partir disso, nós estamos trabalhando, queremos também a mesma liberdade que as farmácias têm de vender hoje produtos alimentícios, bebidas, produtos animais, produtos de ração PET. Nós queremos também vender os medicamentos, os remédios, aqueles que não têm prescrição médica, aqueles que não precisam de receituário, aqueles que estão nas gôndolas dos supermercados e aqueles que qualquer residência tem dentro da sua farmácia caseira, ou seja, o antigripal, o xarope, a nossa olina. Então é isso que nós queremos e nós temos certeza que no momento que tivermos essa liberdade, os preços terão uma queda de cerca de 30% e acreditamos que
E no momento que tiver qualquer restrição de alguma situação médica, nós claro que não estaremos avaliando e conversando, mas se não existe restrição para a venda do medicamento, não tem restrição para ser vendido no mercado. É uma programação muito ampla, tem para todos os públicos, tem o Agas Jovem, que está sendo responsável por essa coordenação, tem o Agas Mulher, mas amanhã de manhã nós temos o Michael Ross, um canadense, que vai estar falando sobre a percepção, né, do consumidor, o entendimento da mente humana. E ainda hoje à tarde é a palestra chão, palestra para todos os comerciantes, que nós temos dois dos maiores especialistas brasileiros que estarão falando e ensinando, né, como rentabilizar e melhorar o seu ponto de venda. Alô, Diego, tudo bem? Estamos aqui na Agas, mais um evento com muita inovação, com 800 lançamentos. Olha, a Agas se reinventando, o setor supermercadista no Brasil sempre foi muito pujante e muito forte. E agora, sabendo das mudanças e alterações que estão acontecendo, não deixa de fazê-las. Nós precisamos inovar os nossos negócios, nós precisamos empreender, precisamos nos preparar para uma nova economia que vem aí e para um novo Brasil. Um novo Brasil surge, um Brasil sem mentirosos, um Brasil sem aqueles que falam para os pobres, usando os pobres de massa de manobra, aqueles que usaram no mundo inteiro, em países arrebentados, tipo a Venezuela, saíram daqui, deixaram a economia destruída, mas ela está sendo arrumada. Nós teremos melhores ações e as empresas poderão investir de uma maneira muito melhor e que vai fazer com que o Brasil desenvolva muito mais. A Agas realmente é um grande evento em Porto Alegre, mostra para nós que temos FPV como devemos fazer e que é por isso muito bem frequentado e por isso estamos aqui. Um abraço. Bom dia. Ô Diego, estamos aqui na Fierg sentindo a tua falta, mas sabemos o grande trabalho que tu está fazendo por nós aí. Estou sempre na tua audiência do programa lá e espero que tu venha logo para o Brasil aqui fazer uma visita para nós e contar as novidades aí dos Estados Unidos. Um abração e bom dia. Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.
Boa noite, Brasil. Boa noite, brasileiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Aqui Diego Casagrande, falando com vocês direto dos Estados Unidos, de Orlando, na Flórida. Me permitam apresentar o convidado de hoje, que já está comigo, conectado, que é o promotor de justiça do Rio Grande do Sul, Dr. Bruno Carpes. Dr. Bruno, boa noite, bem-vindo. Diego, boa noite aos caros internautas. Acho que o tema de hoje é de extrema ao futuro, não só da Lava Jato, mas eu acho que da própria rotina forense, do que se faz no dia a dia, no cotidiano, do cenário jurídico. Turma está chegando aí, doutor Bruno. Me permitam informar as senhoras e os senhores que estão chegando. Eu estou usando uma ferramenta nova, para vocês terem uma ideia, porque eu fiquei um tempo, em julho eu estive no Brasil, fiquei um mês todo lá, e fiquei um bom tempo aí sem fazer lives. Aliás, muita gente pedindo as lives, obrigado a todos pelo prestígio. Quando eu voltei, a ferramenta que eu usava, que era o Hangouts on Air, do próprio YouTube, não tem mais, eles terminaram com essa ferramenta, eu quebrei um pouquinho a cabeça para achar uma outra ferramenta, então estou usando esta ferramenta aqui, em caráter experimental, que é o StreamYard, que é uma ferramenta nova, mas vocês estão vendo aí o Dr. Bruno Carpes, e esta ferramenta tem uma característica interessante, olha aqui, ó, ela permite, tem várias coisas aqui, dá para colocar mais gente também na live. Uma das coisas é essa aqui, ó, ela permite colocar as mensagens de vocês na tela. Ó, a Cláudia, sentindo falta das suas lives. Lu Matias, oi, boa noite, senti tua falta. A Virgínia, o Thales, Colorado, um jipe, um cabo e um soldado. Pé da vida com o STF. A Virgínia, verdade, sumiu, estava preocupada. Enfim, tanta gente bacana que manda mensagens, que participa e que agora a gente eventualmente vai poder colocar aí na tela. Dr. Bruno Carpes, olha só, ontem de novo a mesma história, na calada da noite, né? Os nossos representantes, os nossos deputados, por um acordo partidário, um acordo de líderes, aprovaram a tal legislação do abuso de autoridade. O senhor é um especialista, né? Eu sou um leigo, sou um observador atento, mas vendo alguns itens assim da lei, já é possível ver que essa lei ela não faz bem ao Brasil, ela não fará bem ao Brasil. Eu sei que o senhor estudou essa legislação, que já tinha sido aprovada no Senado, o senhor está acompanhando direto como promotor de justiça, como alguém que procura fazer a justiça. Como é que o senhor recebeu esta aprovação desta lei? Depois nós até podemos falar da forma como foi, os caras ficaram com medo de botar os nomes no painel, né? Então a gente não sabe como cada um votou. Agora tem gente de determinados partidos dizendo que sequer tinha dado autorização para a liderança, né, votar por conta dele ou do partido, enfim. Mas o fato é que foi aprovado e agora o Novo entrou com uma ação no STF, querendo a anulação da votação por uma flagrante violação da própria legislação interna da própria Câmara dos Deputados. Vamos ver o que vai dar. Caindo no STF, tudo pode acontecer, dependendo, né, na mesa de quem cair. Mas, de maneira geral, vamos lá, como é que o senhor recebeu essa aprovação e o que o senhor acha dessa legislação, desse texto que foi aprovado, a Lei do Abuso de Autoridade? Bom, primeiro recebi com surpresa e espanto. Espanto porque se tratava de um projeto que estava há bastante tempo parado na Câmara, ele veio do Senado. Aliás, teve uma votação em menos de um mês no Senado, se é só olhar a tramitação do PLS 85 no Senado, de autoria do senador Randolph Rodrigues, e quando do protocolo, em 31 de março, foi aprovado em 28 ou 29 de abril de 2017, ou seja, com menos de um mês
de tramitação, nós sabendo de toda a dificuldade para inúmeros projetos de avanço nacional que demoram, geralmente, no mínimo 1 ano para conseguir chegar ao plenário. E aí, então, para nossa surpresa, como sucesso na calada da noite, se coloca em votação rapidamente, se faz uma votação simbólica, que agora o Partido Novo está contestando no Supremo, e justamente parecendo para que as entidades da organização civil, de alguns deputados que já se mostravam contra há muito tempo, tivessem tempo de debater e de poder coibir essa votação relâmpago. São coisas que, infelizmente, não são novidade no nosso Congresso, né? Só lembrar, né, onde se misturou o projeto de lei das 10 medidas contra a corrupção com abuso de autoridade. Então, nós temos hoje, me parece, o que aconteceu é que se fala da janela de Overton. O projeto esse aprovado não é o pior de todos. Então, tenta-se passar primeiro o menos pior, para depois dizer que a lei não foi, não conseguiu se colocar em prática e vai precisar daquele projeto mais contundente, digamos assim, para defender a criminosos e poderosos que estão preocupados com investigações, daquele projeto lá de crimes de hermenêutica, né, de interpretação, que diziam respeito à União Soviética, ao nazismo, né? Mas temos vários problemas, né, já nessa legislação, que nós podemos, então, falar, porque principalmente do abuso de uma técnica legislativa inadequada, que é a criação de tipos penais abertos, né? Aqueles que podem ser manipulados, justamente hoje, onde nós estamos, infelizmente, com o apoio de grandes grupos da mídia, principalmente numa guerra de narrativas, e não de quem está certo ou de errado. Mas qual narrativa, independentemente da verdade dela ou não, vai ser vitoriosa, ou seja, qual vai ser mais repetida. E parece que justamente esses tipos penais abertos são justamente para retirar a confiança do público leigo nas investigações, inclusive, especialmente a Lava Jato, para que se diga, olha, inclusive o Ministério Público, o Poder Judiciário, não está tocando aquela provocação que o deputado investigado fez, que aquela pessoa, aquele empresário envolvido fez, o corporativismo. Então, se aproveitam algumas realidades do Brasil, que nós falamos do corporativismo, de algumas coisas, para justamente colocar tudo isso num caldo e fazer uma grande confusão para que o público em casa não saiba mais como se posicionar. E aí, nessa geleia, nós podemos defender qualquer coisa, colocamos promotores sérios no mesmo balaio de pessoas que não são sérias, juízes que são sérios no mesmo balaio de pessoas que não são sérias, e assim, aquele dever de publicidade, de transparência que nós devemos ter em qualquer atividade de Estado fica em segundo plano. Uhum. Bom, então, respondendo à pergunta, a lei do abuso de autoridade limita o combate à corrupção? Ela limita porque ela vai, principalmente, coibir autoridades nesses tipos penais abertos de procurarem dar publicidade às suas investigações, de terem... veja, a lei é muito voltada para uma tentativa de intimidar a ação de autoridades. Entendeu? Todas aquelas narrativas que estão sendo trazidas, de que se abusou da divulgação da investigação. Olha, é um dever constitucional dos agentes do Estado prestar contas da sua atividade. Como a população, a comunidade onde eu trabalho, que é a Estância Velha, no Rio Grande do Sul, vai poder medir o meu trabalho, se eu estou trabalhando bem, se estou trabalhando mal, se estou trabalhando, fazendo alguma coisa, se eu não publicizar as minhas ações e colocar para o crivo público as minhas atitudes como promotor. Então, isso até, nesse ponto, é inconstitucional. Então, abusam da inteligência da população, né?
fazendo que não saiba distinguir o que é um real abuso daquilo que se pretende chamar de um mero interesse de autoproteção de algumas autoridades, né? Então, isso é muito preocupante. Então, por exemplo, vamos passar então para os artigos, né? Vamos lá. Os que mais chamaram atenção, os que mais nos chamaram atenção. Vejam, até uma questão que eu queria colocar antes de adentrar propriamente na matéria é que, obviamente, se coloca lei de abuso de autoridade. Quem não é contra um abuso de autoridade? Como não ser contra o abuso de autoridade? Né? Nós não estamos discutindo se tem de haver punições ao abuso de autoridade. É óbvio que tem de haver e já há, porque desde 65 há uma lei de abuso de autoridade, a Lei 4.898, que aí ela tem um outro problema, que é o problema da quase totalidade das leis penais brasileiras, que são penas frouxas. Então, se poderia se adequar apenas a pena, que lá advém de um regime militar que não queria que os abusos tivessem uma pena alta. Mas vários artigos, e aí que está o que a gente, promotores do júri, começamos a chamar a atenção dos jurados, né? Cuidado, o diabo mora nos detalhes. Então, nós temos artigos que não tem como ser contra e que repetiam o que já existia desde 65. O problema é aquele enxerto, aqueles artigos que vão no meio e que justamente geram aquelas confusões que nós temos que evitar. Então, por exemplo, vamos para alguns exemplos, doutor Bruno. Se falou muito hoje, e eu falei na rádio, a história de não poder algemar, parece mentira. Não. Só se o sujeito oferecer ameaça real. O policial precisa, talvez uma facada, talvez um disparo, para poder colocar uma algema. Isso, na verdade, como outros artigos que nós vamos falar em seguida, é o pleito daqueles advogados de grandes escritórios que ficam muito perturbados vendo seus clientes, mega empresários, mega políticos, pessoas com grande poder econômico, de serem vistos na televisão algemados. Né? Então, é uma lei elitista. Esse artigo 17 é totalmente elitista. E até foi bom começar por esse artigo 17, porque eu já digo de início, essa lei ela é até agora, pelo que eu vi, muito mais prejudicial aos policiais, mais ainda do que aos promotores e aos juízes, porque essa lei praticamente criminaliza a atividade policial. Isso é criminalizar a atividade policial. Isso é uma discussão que não existe em lugar nenhum do mundo. Existem procedimentos padrões de polícia que são aprendidos na academia de polícia. Ou seja, a algemação é uma proteção para o preso, para o policial e para um tratamento igualitário entre as pessoas que estão sendo detidas. Sem dúvida. Então, se pode olhar conforme o caso, se essa pessoa ela tem poder econômico, então ela deve não apresentar resistência. Então a polícia não algema. Essa pessoa é um morador de rua, então acho que vai ter problema, ela não vai aceitar sair da rua, eu vou algemar. Isso viola o princípio da impessoalidade, viola regras comezinhas de academia de polícia, ou seja, a preservação da integridade física do policial fica em segundo plano. E aí tem, aprofundando essa questão do policial, tem um outro artigo que fala da questão da prisão. Mas como é que a polícia, por exemplo, chegando lá no reduto policial, na delegacia de polícia, na superintendência da Polícia Federal, como é que ela vai fazer que um repórter, um jornalista, um curioso, hoje qualquer um tem um celular, não tire imagens da pessoa entrando algemada na delegacia de polícia? Ou seja, essas coisas podem servir para anulação de uma investigação ou de um processo, com né? Toda certeza. Temos as mais ridículas e sensíveis para anular investigações. Já tivemos enormes exemplos. Agora surge uma nova lei para buscar novamente gerar novas brechas,
novas discussões intermináveis, né? Processos que nunca transitam em julgado, porque se acha problema, agora vai achar problema na algemação. Ou seja, vai vir aquela discussão. Mas ele não apresentou nenhuma evidência de resistência, mas agora, então, o policial vai ter bola de cristal? Ou seja, como é que nós vamos saber se alguém vai apresentar resistência ou não, justamente no ato de prisão, que é onde nenhum criminoso gosta de ser preso, é uma coisa básica do direito, né? Então, essa questão das imagens, eu estou procurando aqui o artigo, é o artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova. Esse é outra questão, tá? Que é muito voltada para a questão de não aparecer na mídia imagens de alguém com mala de dinheiro, não se sabe se aquela mala de dinheiro pode ou não ser prova, então fica tudo na discussão, né? Então, por exemplo, aquela mala de dinheiro que já se viu na TV andando, mas não se sabe se é a mesma mala que foi apreendida um mês depois, então não poderia ter divulgado, vamos anular. Outra questão, continuando ainda na questão do policial, por isso que eu digo, essa lei ela é voltada a prejudicar a polícia. O artigo 22 traz no seu caput algo que já existia, que é violar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. Isso é um direito fundamental em qualquer civilização. Quem vai ser contra isso? Mas aí vem no inciso 2º, incorre na mesma pena daquela invasão de domicílio sem amparo legal. A polícia, quando executa mandado de busca e apreensão em imóvel alheio ou suas dependências, está executando um mandado com autorização judicial, tudo certo. Mobilizando veículos, pessoal ou armamento de forma ostensiva e desproporcional. Como é que nós vamos medir proporcionalidade? O que é isso? Se tiver um fuzil é desproporcional. Vai ter que ter só uma .40 e mais de uma pode ser desproporcional. Vejam as discussões que essa lei vai criar no cenário jurídico. Discussões totalmente... É o que eu digo, é praticamente criminalizar a atividade policial. Então, o policial vai ter que saber, ou seja, vai ter que adivinhar. Eu acho que lá nessa busca e apreensão, esse cara não tem arma, esse alvo não tem arma, ou se tem, é um revólver com um tambor de 6 disparos. Então, minha .40 é proporcional. Claro. Então, o policial vai ter que ter bola de cristal para tudo, ele vai estar sempre numa corda bamba, né? Com o receio de ter a sua conduta profissional da mais comezinha criminalizada. Veja a que ponto chega. Então, são esses enxertos que eu vinha falando que causam assim esse espanto, essa surpresa absurda. Agora, isso doutor Bruno, isso que o senhor falou, o senhor focou na questão da polícia, mas são dezenas de artigos, né? A gente pode pegar aqui, por exemplo, um dos tópicos que pune as autoridades de 6 meses a 2 anos de detenção se elas anteciparem nos meios de comunicação ou redes sociais, enfim, a atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Ou seja, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu estou vendo aqui, tudo que a gente viu a Lava Jato fazer, depois de uma operação, os policiais, os procuradores explicarem para os jornalistas, para a sociedade do que se tratava, não poderá acontecer, correto? Correto. Tudo deixa em tese. O problema, a questão é nós tratar em tese o concreto. Então, a Lava Jato era feita por forças-tarefas. Lembra? Tinha a fase 5, 7, 8, 9. Toda a fase que existia depois uma entrevista coletiva com o delegado da Polícia Federal e o procurador da República explicando os motivos daquela operação. Quando explicava os motivos da operação, ele dizia: temos indícios,
pedimos o mandado em razão de tais e tais indícios, ou seja, ainda não foi denunciado, porque está colhendo ainda mais provas para dar robustez à ação penal futura. Com isso, pode dar-se a interpretação, então, de que quando a polícia ou o Ministério Público dão a sua versão do porquê pediram o mandado de busca, do porquê fizeram aquela fase da força-tarefa, com o que estão buscando de documentos, isso vai gerar, então, a interpretação de que estão cometendo crimes. Né? Por que eu disse em tese, numa investigação quadradinha, onde se tem um crime só, aquele inquérito policial lá, comezinho, estou investigando um crime, a investigação está colhendo tudo para encerrar o inquérito, ou seja, aí sim, o promotor recebe o inquérito, quando ele tem 5 dias para apresentar a denúncia se o réu está preso, ou 15 se está solto. Aí sim, ele vai esperar para a apresentação da denúncia para dizer por que ele apresentou a sua denúncia e por que ele entendeu que ele é culpado. Mas tratando-se de uma grande operação, com investigados que surgem, com provas que não se sabe quais vão surgir, é bom lembrar, né? O investigador não tem bola de cristal, ele pode aprender nada de relevante, ou ele pode iniciar uma nova investigação de tantas provas que foram. Bom, o presidente Jair Bolsonaro diz o seguinte, ó. Antes de falar do presidente, do que o presidente disse, e do que o Moro, o ministro da Justiça, falou também, uma coisa que é importante, 2 figuras proeminentes comemoraram muito hoje, viu, gente? O senador Renan Calheiros comemorou, foi às redes sociais comemorar, e o Gilmar Mendes também comemorou, disse que já não era tempo, né? Que estavam aguardando algo dessa natureza para limitar o abuso de autoridade. Então, o Renan Calheiros e o Gilmar Mendes super felizes com o que foi aprovado. Então, isso eu estou dizendo para você que está aí do outro lado. Se vocês não soubessem nada do que tinha sido votado, mas vocês sabem que o Renan gostou e o Gilmar Mendes gostou, aí vocês têm que ter um pé atrás, no mínimo, no mínimo. Isso eu estou dizendo por toda a nossa experiência, tá? O ministro Sérgio Moro disse hoje que provavelmente o governo vai analisar com parcimônia e vetar alguns trechos da lei. E aqui, ó, o presidente Bolsonaro disse o seguinte: existe abuso, somos seres humanos, mas a gente não pode cercear o trabalho das instituições. Mas a pessoa tem que ter responsabilidade quando faz algo que é dever seu, mas tem que fazer baseado na lei. Tem que fazer o que tem de ser feito de acordo com a lei e ponto final. O que te pareceu essa fala do presidente Bolsonaro, assim como eu te falei, entre aspas, hein, doutor Bruno? É uma fala, nesse ponto, eu acho que não, nessa fala específica não é criticável. Eu acho que é uma posição de quem é chefe de Estado, né? Tá vendo? Tem, obviamente, como eu mesmo falei, temos que ter sempre preocupação com abuso de autoridade de qualquer ordem. Isso é evidente, é isso que o presidente diz, dentro do escopo legal, mas, obviamente, não podemos atrapalhar as instituições no que é dever delas de apurar, que é o que eu estou apontando já há algum tempo, que vai dificultar principalmente a polícia, mas também a rotina forense. E até tem outra questão, por exemplo, não poder apurar, instaurar inquérito policial se não tiver indícios de que houve o crime. Mas como é que eu vou ter indícios de que houve o crime se eu não comecei a investigar ainda? Não, então tem coisas assim que são inconcebíveis. Então, eu acredito que o presidente... Primeiro, o que é a sanção e o veto? Ele é prerrogativa do presidente da República, como chefe de Estado, assim como tem a rainha da Inglaterra, o presidente dos Estados Unidos, todo chefe de Estado tem essa prerrogativa. A sanção ela pode ter um cunho jurídico ou cunho político, né? Também pode, por exemplo,
ele vetar integralmente por ter ir ao encontro, entender conforme o mandado de segurança do novo, caso ele não seja acolhido antes do veto ou da sanção, né? São 15 dias após a remessa do projeto pela mesa diretora da Câmara. Então, assim que recebido, o presidente da República tem 15 dias para decidir se veta ou se sanciona. Se não se manifestar, é sanção tácita. Passados 15 dias, sem manifestação, sanção tácita. Ele pode, por exemplo, entender juridicamente que se violou o regimento interno, como está dizendo o Partido Novo, e anular totalmente, dizendo que deve retornar à Câmara para refazer a votação, né? Aí, claro, a decisão final é da Câmara, que pode, com maioria qualificada, derrubar o veto. Então, quem dá a palavra final é sempre o Poder Legislativo, mas com um quórum qualificado. Ele disse que vai analisar na semana que vem. Agora, uma coisa a gente sabe, a história do Flávio Bolsonaro também fragilizou o presidente nessa sua cruzada anticorrupção. Não lhe parece? Eu noto que depois do episódio Flávio, o presidente Bolsonaro ficou meio capenga nessa aí. Ele já não tem mais a mesma, vamos dizer assim, o mesmo ímpeto na defesa do combate ao crime, né, da corrupção, do que tinha antes, sobretudo quando estava em campanha, né, antes da eleição. Do que eu tive conhecimento, realmente não tenho visto mais o presidente da República falar tanto sobre a questão da criminalidade, sobre essas questões que estão na pauta diária do cidadão brasileiro, né, que pede paz, pede segurança, e, por exemplo, o próprio projeto anticrime, algumas notícias dão conta de que o governo já não pede mais a urgência que havia pedido anteriormente, né? Então, é difícil a mim, na minha condição, fazer um juízo político, né? Mas que, dentro da minha visão jurídica, de que leis efetivamente recrudescentes, que tragam leis mais rígidas, penas mais rígidas, num direito penal hoje que é dos mais fracos do mundo, tem se mostrado o governo um pouco deixado isso em segundo plano ante as reformas econômicas e da Previdência, né? Até vejo isso, até porque sempre fui como palestro, tem muito envolvimento com a questão da segurança pública, vi nos últimos 2-3 meses que não houve mais debate sobre isso, não fui mais procurado, alguns colegas, os próprios fóruns, tem o Fórum Nacional dos Juízes Criminais, que tem ido a Brasília pedir melhoria na legislação penal, diz que já não tem sido recebido com tanta receptividade, né, como outrora. Então, são coisas que a gente tinha uma esperança de que isso é urgente. Nós temos 65 mil pessoas morrendo por ano, né? Roubos que são uma maior quantidade no mundo inteiro. Isso é urgente, as pessoas precisam preservar o fruto do seu trabalho, do seu patrimônio, e parece que isso em Brasília não tem sido visto com essa celeridade, o que comprova essa lei do abuso de autoridade, que foi feita numa celeridade absurda, enquanto nós temos projetos que estão na gaveta há muitos anos, projetos importantíssimos para a diminuição da criminalidade. Bom, uma análise política, eu fico pensando como está o Moro se sentindo, né? O Moro deve estar se sentindo, mas ele deve estar se sentindo mal nesse momento, o juiz Sérgio Moro, que já está na história, que entrou para a história desse país, é um grande homem, porque ele também está fragilizado. Alguns dizem, se o Bolsonaro não vetar, o Moro tem que sair, mas o Moro também, nesse momento, se fragilizou, porque nunca alguém na história do Brasil, por fazer o certo, foi tão atacado. O Moro está sendo atacado de todos os lados, né? Por setores importantes da imprensa,
do próprio Poder Judiciário, setores do Ministério Público, da advocacia, né, da OAB, de tudo que é lugar. Então, o Moro também não pode sair correndo agora, ele precisa manter a sua trincheira nesse momento. Então, vê que a complexidade da situação política brasileira nesse momento nos faz antever, eu acho que momentos um pouco turbulentos ali na frente, viu, doutor Bruno? Porque se é verdade que eles vão conseguir emplacar que eles vão conseguir emplacar esse conjunto de medidas anti-país, antipatrióticas em favor da corrupção, eu sei que as pessoas também não estão mais, assim, o brasileiro também está por aqui, viu? Hoje eu vi muitas manifestações nas redes, o hashtag Veta Bolsonaro virou trending top número 1 do Twitter brasileiro, foi para o topo, ou seja, as pessoas falando nisso, e me parece que essas coisas vão gerar uma indignação cada vez maior, né? Então, é um momento complicado que nós estamos vivendo. Diego, momento democrático de exceção, eu diria. Gravíssimo. Jamais imaginei que visse ministros do Supremo Tribunal Federal se tornarem comentaristas jurídicos. Jamais imaginei. Violando lei orgânica da magistratura, ou seja, se posicionando sobre qualquer assunto jurídico que possa chegar à sua mesa no outro dia, ou seja, não pode qualquer juiz brasileiro falar sobre casos concretos que ele possa eventualmente ter de julgar, sob pena de se declarar depois suspeito ou impedido, né? Imagine, por exemplo, se eu tivesse uma atitude exacerbada, como teve o ministro Gilmar Mendes, chamando a Lava Jato de uma organização criminosa. Imagina se eu dissesse que eu entendo que o Supremo Tribunal Federal faz parte de uma organização criminosa. Eu estaria sendo punido com justiça pelo Conselho Nacional do Ministério Público, sendo punido pela minha corregedoria, ou seja, por que essa diferença entre... Todos são operadores do direito, todos estão sob o império da lei. Agora, porque eu me declaro supremo, eu posso declarar o que eu quiser. Porque eu, segundo, como dizia, por exemplo, tem um senador que chamou o Deltan de promotorzinho, o Sérgio Moro de juizeco, ou seja, falta de decoro completo. Imagine se fosse da via contrária, o que aconteceria? Então, esses tratamentos desiguais, essa falta de rigidez na conduta, eu jamais imaginei. Eu que sempre estudei, tive uma grande admiração por inúmeros ministros da leva antiga, né, até a década de 90, até inclusive a Associação Nacional dos Procuradores da República teve de tomar a decisão de contratar o ex-ministro do Supremo, o ministro Rezec, Francisco Rezec, que saiu do Supremo para ir para a Corte de Haia, na Europa, Tribunal Internacional Penal, uma das maiores autoridades jurídicas até hoje do Brasil, que, aliás, havia sumido porque parece que honestidade e inteligência saíram de moda no Brasil. Ou seja, o ex-ministro Francisco Rezec, não se falava mais dele no meio jurídico, uma pessoa extremamente qualificada, inteligente e honesta, e agora, então, teve essa atitude de vir alguém com esse estofo para dizer, vamos parar um pouquinho, vamos parar com essa perseguição ilegítima contra a força-tarefa, agora muito voltada ao Deltan, que é um exemplo de colega. E por isso, como eu estou fazendo, como inúmeros juízes, eu vejo agora há pouco uma nota do Fórum Nacional de Juízes Criminais, um fórum científico que une forças do Brasil inteiro para discutir a criminalidade no Brasil, tendo também de sair da sua zona de conforto, e colocar uma nota que diz o seguinte, eu gostaria de replicar. A corrupção continua porque o sistema dos colarinhos brancos se engenheirizou e os delitos são cometidos com maior inteligência criminal.
O juiz é como o coveiro. Um é ativado quando a pessoa já está morta, o outro quando o crime já foi cometido. A corrupção não vai acabar enquanto houver conveniência em cometê-la. É preciso investir em prevenção, educação, dar maior recurso à magistratura e à polícia e melhorar o aparato judiciário. E aí eles dizem o seguinte, que está acontecendo é o mesmo que aconteceu nas Mãos Limpas. E eles reproduzem o que o Antônio Di Pietro, magistrado que atuou nas Mãos Limpas, disse o que aconteceu na Itália. O que está acontecendo é uma história já vista antes. Um magistrado independente que está fazendo o seu trabalho e que é vítima de deslegitimação, críticas e ataques. É a tentativa de culpar quem investiga e não quem cometeu os crimes. Ninguém contesta as prisões de quem comete furtos nos supermercados ou de bicicletas. As contestações surgem quando envolvem personalidades do alto escalão. Claro. A Mãos Limpas foi descrita como uma guerra entre bandos, quando na realidade foi uma guerra entre policiais e ladrões. É isso aí. Disse tudo, né? Esse texto é do Di Pietro? É do Di Pietro. Do Di Pietro, porque lá... O recado que ele deu a nós brasileiros, ele deu esse recado aos brasileiros. Porque lá também a Mãos Limpas, a Mani Puliti, fez um strike na política italiana no início da década de 90, e depois o que aconteceu foi que os políticos se organizaram e liquidaram, criaram mecanismos para liquidar o combate ao crime. Tanto que até hoje, inclusive eu falei com um amigo recente que é italiano e disse o seguinte, está tudo igual, só que agora não aparece, está tudo igual. A grande corrupção continua, a corrupção das máfias continua, houve uma queda naquela época, mas o Estado italiano é profundamente corrupto, porque não houve uma continuidade do trabalho da Mãos Limpas. O sistema político não deixou. E a mesma coisa, viu, doutor Bruno? Eles reclamavam na época que porque o PIB caiu, porque as empresas foram prejudicadas. O mesmo blá, blá, blá. Não quer prejudicar as empresas, não rouba. Não quer prejudicar o país, não rouba. É muito simples. Não é assim? Exato. Não, e nós sabemos que para uma economia funcionar precisa de concorrência leal, né? E o que a Lava Jato e a Mãos Limpas mostraram é que havia uma concorrência desleal. Lá, inclusive, gerou a prisão do presidente da Fiat, na década de 90. Né? Porque se viu que a Fiat comprava medidas do governo para lhe favorecer, o que há acusações na Operação Zelotes. Né? Muito, muito parecida. Uhum. Tem similitudes muito parecidas, mudanças. Lá, inclusive, gerou um problema na União Europeia, inclusive, porque a Itália foi o único país que se negou a assinar o tratado do mandado de prisão europeu. Ou seja, se um político da Itália tivesse valores em outro país e fosse processado em outro país e por esse país tivesse um mandado de prisão expedido, ele não poderia ser cumprido na Itália. Poderia ser cumprido em qualquer outro país, menos na Itália. Isso que aconteceu na Itália. Só que lá nós tivemos várias vezes a Suprema Corte, a Corte Constitucional Italiana, vedando leis. Ela não conseguiu vedar tudo, mas ela vedou dizendo o seguinte, as leis que afrouxaram demais, uma violação ao princípio da proteção deficiente, ou seja, ela deixava o direito penal deficiente, por isso era inconstitucional. Algo que eu desconheço na nossa Corte Constitucional. A nossa Corte Constitucional vai para o lado contrário. Ela geralmente diz, quando há um aumento, se quer se recrudescer, ela diz, recrudesceu demais, faltou proporcionalidade, e assim por diante. Uhum. Bom, o vice-líder, ou melhor, a vice-líder do PSL na Câmara, partido do presidente, é bom a gente lembrar que o partido do presidente, o PSL, participou deste verdadeiro abuso de autoridade contra a cidadania brasileira, né? E se o presidente efetivamente for a favor do combate à corrupção, ele agora tem a caneta na mão e ele pode vetar integralmente ou vetar principalmente aqueles pontos que impedem as autoridades de combater o crime,
a caneta está com o senhor presidente Jair Bolsonaro. Agora, nós já tivemos um mau indício, porque dentre os partidos que se uniram contra a sociedade brasileira está o partido dele, o PSL. Então, mas eu estou vendo aqui, ó, por exemplo, a Carla Zambelli, hoje, que é uma deputada do PSL de São Paulo, ela foi às redes hoje questionando o líder do partido, o delegado Valdir, que assinou o requerimento de urgência para a votação desse texto. E ela botou assim: aproveito para perguntar ao delegado Valdir publicamente, pois no privado ainda não respondeu. Por que assinou o requerimento de urgência sabendo que a maioria da bancada é contra este projeto? Está dizendo a Carla Zambelli. Então, se é verdade que a maioria é contra e o líder fez algo contra a maioria, ele tem que ser destituído ontem. E os deputados do PSL têm que vir a público se manifestar, porque o que eles fizeram ontem, os deputados, foi uma canalice contra o povo brasileiro. Nem os nomes deles nós sabemos, porque o voto não foi o voto unitário, né? Não foi o voto pessoal, né? Nominal. Nem isso eles fizeram, né? Aqueles que quiseram esconder o seu voto agiram como meliantes. É triste eu dizer isso, viu, doutor Bruno Carpes? Até tem gente que certamente, se pudesse voltar atrás hoje, voltaria atrás diante da repercussão. Não pode um deputado, no ano de 2019, se escudar do escrutínio da sociedade através de um espúrio acordo de liderança, que está sendo criticado, inclusive, pelos membros dos partidos. Não pode. É uma coisa muito indignante para nós, como cidadãos que pagamos impostos no Brasil. Seria o mesmo que eu ajuizar uma ação penal e não assinar. Claro. Porque eu não quero assinar a denúncia, eu não quero ter o ônus de assinar, de dizer que alguém está cometendo um crime. Eu estou não querendo ter o ônus da minha função. E isso o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência farta. Por isso eu acredito, se o Supremo Tribunal Federal manter a sua jurisprudência intacta, que vai ser deferido o mandato de segurança para o Partido Novo. Porque, inclusive, eu tive acesso ao mandato de segurança inicial, são elencados inúmeros julgados do Supremo de casos semelhantes, tortura ilegal e arquivamento de investigações. Claro. Ou seja, não se pune aquele que está arquivando, tem indícios, tem que denunciar, tem indícios, tem que investigar, tem prova, tem que condenar, e aí esse não é punido. Não há problema nenhum e ele fingir que não vê nada. Né? Blinda-se, então, só quem procura a lei e a justiça. Agora, só um lado. O problema do Brasil, parece que o problema do Brasil é que nós estamos prendendo demais, os promotores estão inventando acusações como se fosse um hobby do Poder Judiciário, que está soberbado de trabalho, de tantos crimes que existem no Brasil. É só olhar o tamanho dos cartórios das varas judiciais, de tantos processos aqui no Rio Grande do Sul, a capa rosa, de tantos processos criminais que existem, porque são muitos crimes. Eu mando procurem um país que tenha tantos processos criminais para cada juiz. É como se, assoberbado de trabalho, o juiz ainda estivesse procurando problemas, estivesse procurando mais coisa para fazer, para prender, para ir atrás de gente inocente. Bom, doutor Bruno Carpes, obrigado por esse papo aí, foi excelente. O senhor pôde nos esclarecer ao longo dessa hora pontos importantes sobre a chamada lei de abuso de autoridade. Obrigado, promotor de justiça, membro do Ministério Público, doutor Bruno Carpes. Até uma próxima. Boa noite a todos e rezemos pelo nosso país. Acho que também precisamos ter um pouco de fé e nos unirmos. Eu acho que precisamos, o cidadão de bem precisa se unir. Valeu. Grande abraço. Obrigado, doutor Bruno Carpes. Bom, gente, ficamos por aqui nessa live de hoje. Já fazia tempo que não tínhamos live aqui no canal, mas estamos de volta, direto de Orlando, na Flórida, sempre com convidados especiais aí, falando dos mais variados temas, né? Bom, obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.
A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.